Olá a todos. Vamos ter uma aula sobre Parashat Shavua, Parashat Kitissá, o pecado do bezerro de ouro. Um dos eventos mais chocantes na história do povo judeu, no deserto, um evento que quase levou à destruição do povo, foi o pecado do bezerro de ouro. Esse pecado atingiu os tecidos mais delicados da alma, dos quais os problemas de todos os exílios do povo judeu são oriundos desse pecado. O pecado do bezerro de ouro, que foi adorado por pessoas que estão no extremo mais baixo do povo judeu, ao dizerem que Moshe Rabbeinu não voltaria após estar 40 dias recebendo a Torá de Deus, é o pecado que não foi perdoado integralmente. Esse é um ato cuja lógica não é clara. Como as pessoas que ouviram algumas semanas antes, nos 10 mandamentos, a proibição severa de não adorar outros deuses, poderiam ter feito uma estátua na forma de um bezerro de ouro, dizendo que esse era o Deus que os havia tirado do Egito, como consta na Torá. O povo, que apenas há pouco tempo ouviu a voz de Deus e que viu os milagres na saída do Egito, como pode ter voltado ao mau caminho, adorando outros deuses? Logo no primeiro teste, o povo caiu? Como? O homem é uma criatura complexa, cheia de contradições internas, cujos eventos milagrosos e únicos não alteram sua natureza básica e essencial. Verdade, eles são capazes de agitar seu espírito, inflamar sua imaginação, mas ele não se tornará uma pessoa diferente. Seus hábitos não são melhorados e seu sistema de conceito não muda. Ele irá adquirir essas mudanças apenas através de um longo processo de internalização de valores através de autoeducação constante, consciente, consistente e persistente. E não, o desejo egoísta e os olhos ocultos triunfarão sobre todos os valores. Uma pessoa pode defender o valor da verdade quanto pode, mas na prática ele vai mentir sem nenhum peso na consciência. Se Ele vai se deitar na escuridão. A pessoa pode dizer que sempre ama o próximo como a si mesmo, porém, em momento de fraqueza, nunca ajudará-lo a procurar um certo objetivo. Moshe ouve a voz do povo observando o bezerro de ouro e a felicidade das danças ao redor dele. Ele tomou as tábuas da lei, as tábuas que se encontram os 10 mandamentos da eternidade, e as quebra, como consta na Torá Shmot, capítulo 32, versículo 19. E aconteceu que, quando aproximou-se do acampamento, viu o bezerro e as danças. Moshe ficou zangado e tirou as tábuas de sua mão e as quebrou debaixo da montanha. Por que debaixo da montanha? Porque os que estavam próximos da montanha caíram de nível até estarem abaixo da montanha. Então, no momento da quebra, a esperança foi renovada. Dos pedaços da tábua quebrada, brotou a esperança. Moshe não quebrou as tábuas por raiva de desespero. Ele jogou os comprimidos fora da ilha do desespero. Não houve nenhum ato indefeso de reconhecer o fracasso. Pelo contrário, foi uma quebra construtiva. As tábuas, que foram totalmente destruídas, foram a porta da esperança para que o povo volte ao seu equilíbrio normal. Quando Moshe viu o bezerro no centro do acampamento, ele entendeu o motivo profundo do erro do povo. As pessoas que saíram do Egito ainda estão presos nas estranhas do mau instinto, que lhes influenciava a idolatria. Eles ainda atribuíram valor absoluto, santidade, poder e divindade a objetos materiais, a símbolos externos, independentemente do seu conteúdo espiritual. Ele temia, Moshe, que, ao passar a tempestade emocional do bezerro de ouro, eles se levantariam em uma de suas estações da vida e transformariam as próprias tábuas em idolatria. Eles serão cortados de sua verdade interior gravada sobre as tábuas e darão poder divino à própria pedra. As tábuas serão vistas como o propósito e o que está escrito dentro dela. Então, com um ato ousado, ele chocou as pessoas, quebrou as tábuas, para que eles possam aprender e reconhecer para sempre que existe somente um Deus
santo e absoluto. Não há verdade absoluta que não seja Deus. Essa mitzvah de seguir os preceitos divinos direciona a pessoa e a guia no que necessita para seu bem-estar e eleva a pessoa acima da natureza e suas subordinações, refina o seu caráter e os aproximam de Deus. Não há nenhuma santidade nos objetos físicos por si só. Toda santidade em qualquer objeto de mitzvah é somente por estarem conectados com Deus ao cumprir suas mitzvot. Não importa se trata das tábuas da lei, ou do Beit HaMikdash, ou do shofar, ou do Sefer Torah, ou do Tefilin. Sobre o pecado do bezerro de ouro, foi dito na Torá Shmot 32, passuco 34, que quando Deus castigar o povo por seus pecados, castigará o povo com um pouco dos restos do pecado do bezerro de ouro. Além disso, no momento de receber a Torá, o povo de Israel subiu ao pico mais alto da espiritualidade, até a morte deixar reinar sobre eles. No entanto, o pecado do bezerro de ouro causou um declínio acentuado no grau espiritual, e a pena de morte retornou ao mundo. Até o dia da redenção completa, da Geulah Shlemah, um dia que a morte será extinguida para sempre. Tudo ainda estará vivo sob a impressão do pecado do bezerro de ouro e suas ramificações. De fato, se olharmos para o pecado e seus detalhes, encontraremos que a culpa geral imposta sobre todo o povo após o pecado do bezerro de ouro, decorre do alto nível do povo judeu que vivia naquela geração. O número de pecadores era cerca de 0,5% do número de pessoas do povo judeu. Apenas cerca de 3.000 homens pecaram, como indicado nos psukim da Torá, enquanto as pessoas do povo constavam 600.000 homens, não incluindo as mulheres, crianças e idosos. O número total de pessoas atingiu a milhões. Os responsáveis pelo fracasso do pecado eram membros de diferentes nações, que se juntaram ao povo judeu quando deixaram o Egito. Eles são os que falam do povo de Israel no tempo presente e disseram: Esse é teu Deus Israel que te tirou do Egito, referindo-se ao bezerro de ouro. E, no entanto, mesmo que os responsáveis pelos pecados foram pessoas oriundas de outros povos, que se aproximaram do povo, não por interesse do judaísmo, e sim por interesse pessoal, não por interesse em crescer em mitzvot, mesmo assim, o dedo acusatório é dirigido a todo o povo judeu. O fato que esse pecado foi cometido na presença do povo judeu, em tempo tão elevado, pouco depois da revelação do Monte Sinai, constitui uma reivindicação contra toda a nação. Se as pessoas estivessem no auge de sua realização espiritual, mesmo as pessoas pertencentes aos extremos, mais distantes do povo, não se afastariam a tal ponto de cometer esse grave pecado. A geração do deserto, depois de receber a Torá, escalou imensas alturas espirituais. Em vista de sua grandeza na época, qualquer falha que ocorreu foi considerado como uma falha muito séria. Portanto, eles tiveram que apresentar um modelo de vida exemplar para a sua geração e para as gerações seguintes. Quando não fizeram, foram cobrados por isso. Moshe, após esse caso, já não é o mesmo Moshe que eles conheciam antes. Agora, ele provou que está em certo nível muito mais alto do que o conheciam antes. Ele prova ser um líder que é capaz, em prol da verdade, de quebrar as tábuas da lei, feitas por Deus, e, ao mesmo tempo, protege toda a nação, informando a Deus que, se ele pretende destruir o povo de Israel na sequência do pesado pecado, que seu nome não seja mencionado no Sefer Torah. Apesar do terrível pecado, Moshe afirma: Eu sou parte desse povo. Se o castigo desse pecado é a perda do povo judeu, não estou interessado em construir um povo novo dos meus descendentes e ficar sozinho. As pessoas estão cheias de admiração, conscientes disso, e sentiram a dedicação desse líder. O povo esteve ciente do grande líder que resistiu ao teste, enquanto eles falharam tão rapidamente. Moshe retorna a Deus, que lhe diz: Eu perdoei conforme suas palavras. Salachti kidvarecha. Depois de mais 40 dias, Moshe desce do Monte Sinai com 2 novas tábuas da lei.
no momento da segunda descida, houve um evento muito significativo. E Aharon e todos os filhos de Israel viram Moshe, e eis que sua face estava brilhando, e temeram de chegar a ele, como com Shemot, capítulo 34, passuco 30. A face radiante de Moshe refletiu a luz nobre da espiritualidade. Foi a luz criada com a criação do mundo. Mas a criação física não pode conter isso. Deus, portanto, guardou essa luz aos justos para o futuro, como escreve Rashi em Bereshit, capítulo 1, passo 4. Os sábios do Midrash ensinam quão grande é o poder do pecado. Até o momento que o povo de Israel não pecou, foi dito sobre eles, e a glória de Deus é como fogo que come no alto da montanha. E eles não se estremeceram. E após o pecado, até o mesmo brilho da luz divina na face de Moshe, estavam incapazes de ver, como está escrito em Shemot, capítulo 34, passuco 30, citado anteriormente. Muito obrigado.